Pai, te adoramos, te amamos por aquilo que fizeste, por aquilo que nos ensinas, de como a direção em que nos lida. Senhor, oramos, nossas vidas te farão alegre. Irá te glorificar, irá te honrar, e a tua graça, mais e mais, irá fluir a cada vida em nome de Jesus. Seja conosco neste tempo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Agora deve entender de que cada amém que dizes hoje deve despertar as pessoas que estejam a dormir. Deus abençoe a cada um. Podemos assentar. Viemos mais uma vez para Hebreus, capítulo 11. Estamos olhando o verso 20, 21 e 22. Uma fé inabalável nas coisas por vir. Em Hebreus 11, 20, pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú concernente às coisas por virem. Os patriarcas antigos souberam tanto da história, souberam o bastante das coisas que foram enviadas ao seu tempo, mas pensavam nas coisas por vir. Olhando a palavra de Deus contém muitas coisas que aconteceram no passado. A história do mundo, da criação, a história do homem escolhido, Abraão, a história de Israel, a nação escolhida, até breves histórias das nações gentias, e também a história do nosso Salvador, seu nascimento, sua vida, suas obras, suas maravilhas, seus milagres. Tudo gravado prontamente como história. E também existe histórias da igreja. A igreja hoje, a igreja nesta geração, mas a Bíblia contém coisas por vir. Olhando atualmente a Bíblia, a grande parte envolve coisas por virem, profecias. E as profecias da Bíblia, algumas delas são coisas que vão se cumprir na centurião, no meio de 100 anos. Outros em milênios, outros ainda vão se cumprir muito diante, noutra geração, no fim dos tempos. Coisas por virem. Olha para o verso 21. No verso 21 diz: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. No 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olhando em diante, pensando daqueles crentes, Enoque falou das coisas por virem em Judas, capítulo 1, 14 a 16. E Noé, Abraão, Isaac,
Jacó, José, Moisés, todos souberam que o mundo não terminara no seu tempo. Falaram das coisas por virem. Razão pela qual olhamos estes versos das Escrituras, uma fé inabalável nas coisas por virem. Fé inabalável nas coisas por virem. Olhamos 3 coisas aqui na mensagem. Número 1, a fé inegável de Isaac nas coisas por virem. 2, a fé inabalável de Jacó nas coisas por virem. E 3, a fé inabalável de José nas coisas por virem. Olha para o número 1. Número 1. Fé inegável de Isaac nas coisas por virem. Somos ditos em Hebreus, capítulo 11, 20. Diz: pela fé, Isaac. Não tens notado coisas separadas aí? Que Abel, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac. Todas essas pessoas, os patriarcas do Antigo, tiveram grandes qualidades, mas as coisas que são singulares é a fé que tiveram. Isaac teve a indústria na sua história. Isaac teve submissão, uma submissão completa ao Senhor. Isaac teve absoluta redenção, que era total e completa, uma redenção absoluta. Isaac teve ação que seguiu naquilo que cria. Isaac foi completamente cometido, consagrado ao Senhor. Ainda assim, uma coisa tão importante e indispensável era a fé. Pela fé, na tua vida, na tua demonstração do cometimento cristão, deves entender a coisa mais importante a Deus é a tua fé. Pela fé, Isaac, próximo da morte, abençoou concernente às coisas por virem. 3 coisas aqui. Número 1, pronunciamento de Isaac pela fé para Jacó e Isaac. Esaú dizia: predição os judeus e edomitas eram descendência de Jacó. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Número 3, temos profecias infalíveis da fé do justo e o mal. 1, pronunciamento de Isaac pela fé para Jacó e Esaú. Conhecemos a história como Isaac chamou Esaú querendo lhe abençoar, pronunciou bênçãos nele, e Jacó também veio e eventualmente, assim que Jacó veio, o abençoou, e Esaú veio mais tarde. Mas Esaú disse: estou aqui agora, vocês conhecem a história, abençoa-me, meu pai. Isaac disse: quem veio para receber a bênção? E eu já tenho o abençoado. E ele é abençoado. Por quê?
Essa era a palavra que o Senhor deu à mãe, quando a mãe era grávida de dois deles. Ainda assim, Isaac queria abençoar Esaú e transferiu a bênção de Abraão e Isaac para ele, para que Deus fosse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Mas Deus ordenou que ele seria o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando ele deu a bênção a Jacó, disse: está feito, já o fiz o rei sobre ti, já te dei o domínio e a preeminência. Ele é abençoado e é abençoado mesmo. O que aconteceu? A Esaú vendeu sua primogenitura. Quando a pressão da fome veio sobre ele, veio do campo, ele estava cansado, ele estava com uma dor temporária, pressão, para que saísse dele a promessa e a bênção da primogenitura. Hebreus, capítulo 12, 15. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A decisão que Esaú tomou em vender sua primogenitura afetou a ele mesmo, afetou todas as pessoas que vieram da sua linhagem. Os edomitas, milhares, milhões deles, a decisão que tomares num tempo, o momento da fome, no momento da pressão, no momento da tentação, no momento da perda, tirará algo de ti e alguma coisa de centenas de pessoas. Deixa que ninguém se prive e ser como Esaú. Verso 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. O ponto de referência é perdedor. O ponto de referência de pessoas que se entregam aos desejos e à concupiscência da carne. Qual é o ponto de referência? Você que estarás na vida, na eternidade, depois de guiar, de se enfraquecer e passar. Qual a legacia que você terás deixado? Qual é o ponto de referência em que estarás? Olha para Esaú. Agora é ponto de referência como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Uma coisa tão pequenina, perdeu algo muito grande e vendeu a sua primogenitura. No verso 17. Porque bem sabes que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ok? Agora entendo. Chorando, não é necessário arrependimento. Ele chorou, ele derramou lágrimas. Pai, será que só tinhas uma única bênção? Me abençoe também. Chorou, chorando. Enquanto continuas no lado da injustiça, isso não tem nenhuma coisa do arrependimento. Há pessoas que têm remorso,
Há pessoas que têm o regresso. O quanto mais o quanto mais lamentam e derramam sangue, não é tão necessário. E se o choro somente não haver mudança, não haver transformação, e o novo ano vem para os antigos hábitos, não teve lugar, não achou lugar do arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Lágrimas de crocodilo não traz convicção. Se não trouxer a conversão, as lágrimas do crocodilo somente lamenta do que eu perdi e não o que eu fiz. Olha o número 2. Número 2. A predição deliberada do futuro dos judeus e edomitas. O que Isaac colocou sobre Jacó e Esaú atualmente, isso era o cumprimento que devia se cumprir no seu futuro do ministério. Mas deves entender que Deus não coloca nenhuma coisa má a ninguém. Ainda a descendência de qualquer um, somente porque é sua descendência, é por causa do que eles fizeram. Esaú, o ódio, ele odiou Jacó e seus filhos tiveram ódio dos israelitas. É por isso os edomitas eventualmente herdaram o julgamento, a punição que veio sobre Esaú. Olha, Obadias, só tem um capítulo. Obadias, capítulo 1, 8. Obadias 1, 8. Não estive eu naquele dia, diz o Senhor, até destruir os sábios de Edom, a descendência de Esaú. Não estive eu, não destruí eu o Edom, diz, e o entendimento do monte de Esaú. Olha o verso 9, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Olha o verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão. Então, veja, é a razão pela qual a punição, a devastação, a destruição veio sobre eles. Lembrai-vos, porém, que Jacó voltava de Labão. Jacó enviou em frente até alguns presentes a Esaú, e as pessoas que enviou disse: Esaú, ele vem com 400 homens. E Esaú determinou que havia de destruir o que Deus tinha escolhido. E Jacó orou, lembrai-vos, em Peniel: não te deixarei ir, senão me abençoares. Aquilo que temporariamente venceu Esaú, e Jacó veio, e Esaú correu, e beijaram-se uns aos outros. Esaú chorou, Esaú abraçou a Jacó. Esaú disse: vamos juntos.
mas era temporário. Amigo, você pode ter uma mudança temporária da mente. A conversão não toma lugar. A transformação não toma lugar. Essa mudança aparente, para ser que mudou, é temporário. Esaú continua ainda no seu ódio contra Jacó. E quando Israel passava pelo deserto, apelaram aos edomitas que deviam passar para a vossa terra, não iremos tomar nenhuma fruta, ainda que tomemos água, vamos pagar. E os edomitas ainda estavam muito firmes que não permitiriam, assim no nosso coração, tenha cuidado. Não passará o ódio aos seus filhos, aos teus amigos e a outras pessoas que tivesses assuntos com eles. Isso é o que trouxe julgamento aos edomitas. Viemos ao número 3 aqui, número 3. Profecias infalíveis da fé do justo e o injusto mau. A profecia da palavra de Deus é muito clara. Estas profecias, prontamente, são tematizadas pelo Senhor concernente às coisas por virem. Coisas por virem sobre o justo e injusto. Sobre o justo e o injusto. É como se ambos andavam em duas linhas, a linhagem de Jacó e a linhagem de Esaú. E as bênçãos vieram sobre Jacó e para a sua linhagem. Mas, com muita pena, a maldição veio sobre Esaú e a linhagem de Esaú. Daniel 12, 2. E muitos que dormem no pó da fé, no pó da terra, ressuscitarão para a vida eterna. A linhagem de pessoas que conheceram o Senhor, a linhagem de pessoas que se cometeram ao Senhor, a vida eterna para aqueles que são do Senhor e alguns para a vergonha e desprezo eterno. João capítulo 5, 28. Em João 5, 28, no verso 29 também, diz: e os que fizeram o bem, digo, versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso tudo dá conta que nós, como suas feituras, os que são salvos são aqueles que recebem a palavra de bom grado e são salvos. A bondade na vida é o fruto do Espírito, não o fruto do esforço do homem natural. Os que fizeram o bem pela graça e fé virão para a vida da ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, os que permanecem em seu estado natural, em vida natural, porque naturalmente o homem
é mau. No pecado nasci, e em pecado minha mãe me concebeu. Se alguém permanecer naquele mal natural, Cristo está aqui. Não quero Cristo, é o suficiente por mim mesmo. Salvação é disponível? Não preciso da salvação. Ele pode se salvar a si mesmo, pode lançar-se na bondade da sua força, e se a pessoa permanecer assim, que permanece no estado original da pecaminosidade e males, e quando a respiração toma lugar, aqueles que fizeram males para a respiração da condenação. Assim, há duas partes. Ao pensarmos do futuro que virá no futuro, temos que entender que os que não estão salvos e continuarem, os que são salvos e continuarem a crer no Senhor, irão descansar na vida eterna, mas os que se apartam da fé irão encarar o julgamento por vir. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Olha o verso 11 diz: assim que sabemos o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, conhecendo o julgamento que vem sobre os rebeldes duros, que vem sobre os pecaminosos duros, que vem sobre as pessoas que seguem a linhagem de Esaú, sabendo isto, que o julgamento virá. Diz, por causa disso, nós persuadimos homens à fé, mas somos manifestados a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestados. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13. Vamos ouvir a conclusão de todo o assunto. Falamos de Jacó, falamos de Esaú, falamos de Israel, a linhagem que seguiu Jacó, falamos dos edomitas, a linhagem que seguiu Esaú. Agora vamos ouvir a conclusão de todo o assunto. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esta é todo o bem do homem. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Vamos agora ao ponto número 2. Ponto número 2. A fé inabalável de Jacó nas coisas por virem. Olha para Hebreus 11, 21. Hebreus, capítulo 11, verso 21. Pela fé, Jacó, antes foi um pecador. Esse pecador foi favorecido para a salvação pela fé, mas enganou os outros, até teve métodos de duplicidade. O que fez na casa de Labão, como é que aquela pessoa
tornou-se um convertido é pela fé. Como é que a pessoa que fugiu por causa do mal que tinha feito, como é que se tornou uma pessoa favorecida por Deus e favorecida para o céu e ao Pai, e de uma nação escolhida, isso tudo pela fé. Tudo que tem sido no passado, tudo o que tenha se entregue no passado, pela fé, Jacó, próximo à morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Se tens lido a história muito bem, em Gênesis capítulo 47, Gênesis 48, Gênesis 49, terás visto como Jacó, primeiramente, chamou a José e disse: nunca pensei que veria mais a tua fé. Pensava que estás morto, mas agora eu te vejo e vejo teus filhos, Efraim e Manassés. Traga teus filhos a mim, e eu quero lhes abençoar, porque os filhos e lhes tomo como os próprios filhos. E não tive mais nenhum filho depois de Manassés e Efraim, mas Efraim e Manassés serão meus. É por isso, olhando as tribos de Israel atualmente, quando contá-los, são 12, mas remova o Levi, e quando tu removeres o Levi, tornam-se 11. Remove José, não a tribo. Como pessoa, José, terás 10 permanentes. Agora, adiciona Efraim e Manassés, que tornam-se tribos em Israel, é daí que tens 12. Porque Jacó adotou Efraim e Manassés. Eram tribos em Israel. Agora falou concernente a eles. Em Gênesis 49, falou de Rubem, falou de Simeão, falou de Levi, instrumentos da crueldade. Falou de Judá, falou de Sacar, falou de Dan, falou de cada um deles. E lhes disse o que se tornaria no fim dos dias. Jacó, a fé na palavra de Jacó em coisas por vir. 3 coisas aqui. Número 1. Fé indebatível de fé. 2. O futuro imutável dos judeus, assim que foi pronunciado por Jacó, a palavra foi firme. Não tens pensado que a tua palavra, e se não podes falar de qualquer maneira, sem preocupar-se, sem espiritualidade, sem pensar, sem guia do Deus Todo-Poderoso, somente você falar, pode se tornar um vento que vem de ti e não fazendo nenhuma marca na vida de ninguém. Mas as palavras de Jacó não foram palavras vazias, não foi um vento vazio que somente veio, mas houveram coisas que determinaram no destino da sua posteridade. Temos o futuro imutável dos judeus. Número 3, temos a palavra de Jacó, firme. Quanto mais as palavras de Jesus, que tem a última palavra. A mensagem final
é a autoridade final. A finalidade da palavra de Jeová. Número 1, voltamos para o número 1. A fé indebatível de José e a adoração. Somos ditos em Hebreus capítulo 11, 21. Hebreus 11, 21. Pela fé, será que posso falar palavras pela fé ou na descrença? Será que posso falar palavras pela fé ou fora da inspiração? Um tipo de traumatizar e falar. Que tipo de palavras podiam ser? Posso falar dentro da ira? Que tipo de palavras serão? Posso falar na descrença, estou cansado. Eu já fiz. Então, assim falo. Será que posso falar com a fraqueza e guerras? E o que falares não pode ser afirmado pelos céus, mas quando tu tens fé em Deus e fé na sua palavra e fé na declaração do Deus Todo-Poderoso pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, eu já vos disse antes, Manassés e Efraim, e adorou encostado à ponta do seu bordão. É de como temos que viver. É de como temos que falar. Job 22, 27. Job 22, 27. Tu orarás a ele e ele te ouvirá. A audição de pessoas dormentes. Tu orarás a ele a oração da fé. A nova linguagem, de novo, pela fé. Não pela frustração. A oração, não pela frustração, não pelo medo. Eu conheci Jacó naquele tempo. Falou a Rubem: Rubem, meu primogênito, a excelência da minha força. Você é inconstante como águas, não excederás. Não tinha medo de Rubem. Simeão, Levi, instrumentos da crueldade. Eles foram aos siquenitas e vejam o que fizeram. Agora ele falou sem medo, sem frustração, pela fé. E quando tu oras assim, tu orarás a ele e ele te ouvirá. Um amém do novo ano. E pagarás os teus votos. Verso 28. Tu, determinando algum negócio, decretando alguma coisa, há muitos crentes, têm somente sugestões, não tem o decreto. Tem opiniões, não tem o decreto. Tem o desejo, mas não tem o decreto. Como Jacó, próximo à morte, abençoou seus filhos. A palavra que falou, deu o decreto. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Estabelecido a mim, ou firme a mim, será firme para mim, e a luz brotará em teus caminhos. Um bom amém.
Eclesiastes 8, estamos a olhar o verso 4. Eclesiastes 8, 4. Onde a palavra do rei está, há poder. Como tu pensas de ti mesmo, o príncipe, a princesa, somente está aí. Começa a perguntar o que é que eu sou, o que é que posso fazer, o que é que eu posso falar. Você nunca se vê a si mesmo no reino. De como você se vê, liga-te ao tronco. De como você se vê, tem que te veres assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. E daí você vai pronunciar a palavra. Diz, porque a palavra do rei tem poder. Há um poder. Há poder. Olhem para aqui. Sabe, em algumas vezes, estão me escutando? Quando estou quase a ficar cansado, devem escutar muito bem. Eu me lembro de que cada igreja há reis, há rainhas, há princesas, há príncipes. Estão orando por mim. Sou forte. Eu sou forte. Porque eu sei que a vossa oração por mim é um decreto de coisas, é um decreto de rainhas, é um decreto de príncipes. E algumas vezes, nem que ainda não esteja a pensar que alguém está orando lá e menciona Moisés, queremos mais 20 anos. Então, ele adiciona na minha humildade e os 20 de Moisés está a pegar também em mim. E eu digo, os príncipes, os reis assim disseram. Os príncipes assim o disseram. Eu aceito. E digo, vamos mudar. Eis-me aqui. E se você e eu somos reis, eu sou rei. E quando eu oro por ti, há poder na palavra do rei. E digo, este novo ano, tu subirás. Tu irás se mover em diante. Todo o desejo que tens e tens pensado no ano passado, nada foi feito. Eu decreto sobre a tua vida. Está feito em nome de Jesus. Porque onde a palavra do rei está, tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Olhemos a próxima coisa aí, número 2. O futuro imutável dos judeus e boa saúde. Por causa do pronunciamento de Jacó sobre eles, os judeus, com o seu futuro imutável e saúde. Malaquias 3, 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, os filhos de Jacó não são consumidos. Porque Deus responde à oração de Jacó sobre todas as 12 tribos de Israel. Houveram nações inimigas que tentaram lhes destruir. Impossível. Eu digo impossível. Olhando para os dias presentes, há comunidades vizinhas que levantaram guerra contra Israel. Mas não se esqueçam de que
em Romanos 11, todo Israel será salvo. Israel tem um futuro. Por causa disso, por causa desse futuro imutável, o futuro imutável e saúde, Israel nunca será vencido. Olhamos para o próximo ponto aí, número 3. Finalidades de Jeová concernente à sua palavra. Na sua palavra concernente a mim, a tu e a igreja. Ele disse, eu disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Deus disse será realizado. Eu disse, o que Deus disse será realizado. Romanos 9, 27. Romanos 9, 27. Também Isaías chorava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seria como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nos tempos de Êxodo, ao tempo de Deuteronômio, ao tempo de Josué, aqueles que morreram, até o tempo dos reis, até o tempo dos profetas, no tempo dos menores e maiores profetas, todos que morreram. E ao tempo de Mateus, debaixo do reino estranho, ainda assim, no fechar do dia, o remanescente, pessoas que permanecerem, serão salvos. Olha para Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Verso 26 diz, e assim todo Israel, lembrai-vos que as palavras de Jacó, profecia, lembrai-vos das palavras do apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito, assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Amém. Amém. E assim a palavra sobre Israel se cumpriu, a Israel de Deus será cumprida. Lembrei-vos, todos os filhos de Efraim, de Abraão pela fé, que passam por mundo todo, têm sido uma bênção para toda a nação do mundo. Não há porta fechada, o Senhor abrirá as portas diante de nós em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. No ponto número 3, olhamos a fé na palavra de José nas coisas por virem. A fé na palavra de José nas coisas por virem. Estamos a olhar para Hebreus capítulo 11, 22. Pela fé, José, pela fé, Abraão,
não é bom que aqueles que seguem Abraão pela fé, Isaac pela fé, Jacob pela fé, José pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Ele sabia que não despenderiam a eternidade ou todo o tempo no Egito. Coisas por virem não sairão, mas tu sairás. Moisés, o libertador, não estava nascido ainda no tempo de José, mas sabia que o livramento virá e tirar Israel fora do Egito. Dê um bom amém. Egito era um mundo poderoso no tempo de José. Ainda assim, sabia que o poder mundano não guardará Israel debaixo, mas Israel levantar-se-á. Israel sairá do Egito e tornar-se-á grande força, grande poder nas nações do mundo, porque isso foi prometido a Abraão e assim teve uma fé inabalável nas coisas por virem, até o tempo por vir. E assim, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha 3 coisas aqui. Número 1. Sua fé na saída de Israel do cativeiro egípcio. Número 2. Sua liberdade e sua saída impedida dos males. 3. A saída eminente para as suas bênçãos. Número 1. Sua fé na saída de Israel do cativeiro egípcio. A palavra de Deus é muito clara que vai acontecer. É exatamente o que lemos no verso 22 em Gênesis 50, 24. E José disse a seus irmãos: mas Deus vos visitará e vos tirará desta terra. José teve fé nas coisas por virem. Ele disse: eu estou morrendo, mas mesmo assim eu tenho uma lembrança que todos que morreram na fé não receberam as promessas, mas lhes viu em diante e confessaram que eram estrangeiros e forasteiros nesta terra. José viu em diante do tempo Israel, o povo de Deus, sairá da terra do Egito. E assim disse: e assim que sair para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Verso 25. E José levou aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará e vos levará debaixo das suas asas. Ele estava muito certo, pela fé, falou da saída de Israel. Número 2, sua liberdade e sua partida indevida dos males do cativeiro.
o cativeiro era mau, ainda assim, tinham que sair disso. Qualquer coisa má do cativeiro, que te amar, que te põe embaixo, o jugo é quebrado. Você está livre em nome de Jesus. Hebreus 2, 14 diz: e como os filhos são participantes da carne e sangue, ele também igualmente tomou parte que pela morte, a morte de Cristo, ele Cristo, destruísse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Os egípcios guardaram Israel no cativeiro, mas mesmo assim o poder de Deus, mediador através de Moisés, lhes tirou e passaram pelo Mar Vermelho. Cristo, o grande libertador, Jesus, o alto libertador redentor, ele agora destruiu o poder do diabo e te libertou. E me libertou. E me libertou. Verso 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Número 3 aqui. Número 3. A saída iminente, frustrada, para as bem-aventuras eternas. Nós deixamos esta terra, deixamos este lugar de pó, deixamos este mundo debaixo do controle do Satanás. Ele não tem autoridade real. O Pai, Deus dos céus, não deu a terra para ele. Desde os Salmos até o Novo Testamento, 1 Coríntios diz: a terra e a sua plenitude, e se há alguém que tem alguma firmeza no mundo, ele é um enganado. Mas o Senhor vai te despertar, ele vai quebrar o poder e a força do diabo. E o enganador vai parar de operar em nossa vida. E nós escaparemos deste lugar e teremos a captura para as bem-aventuras eternas. Eu disse, você tens total livramento do enganador em nome de Jesus. 2 Timóteo 4, verso 6. Porque eu estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está perto. No verso 7, eu combati o bom combate. Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. 3 coisas aí. Vais combater o bom combate da fé e vencerás. Toda a batalha tu vencerás. E número 2, acabei a minha carreira. Não vais cortar a tua carreira. Toda pequena coisa que deves fazer, não vais cortar, vais terminar. Toda a igreja que tens que implantar, todo o trabalho missionário que tens que fazer, não vais quebrar. Os que cortam, não vencem. Os que vencem, não cortam. Eu não quebrarei.
e diz: eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Tu guardarás a fé? Pergunto se tu guardarás a fé. Olha o verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Amém. O apóstolo Paulo te traz, diz: para do meu lado aqui. Eu quero ter um tipo de justiça. Por quê? Eu amo o Senhor e amo a sua vinda. Venha para aqui, você também. Tu terás a mesma recompensa que eu terei. Sempre te lembra disso. Tudo que vem do céu vem sobre ti. As coisas de Deus estão sobre a tua vida. E receberás a recompensa. E te digo, olhando para a tua cara, receberás a mesma recompensa. A coroa da justiça, a coroa da vida, o Senhor te dará. Eu aceito isso. Eu creio. Eu recebo isso. E o poder de continuar até que Ele venha esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Põe-te em pé na vitória. Põe-te em pé no poder vencedor. Põe-te em pé no gozo que você terminarás bem. Não há dúvida quanto a isso, minha irmã. Não há dúvida quanto a isso. Você vencerá, terminarás bem em nome de Jesus. Abra a tua boca e fala. E leva tudo que aprendeste, o que ouviste, leva tudo ao Senhor em oração. Ora.